mais um Debate Papo Cast. Esse lugar aqui que tem sido um lugar de nós nos encontrarmos, de sempre batermos um papo gostoso, um papo legal. E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos trazer aqui um testemunho muito forte, um testemunho de superação, um testemunho de alguém que enfrentou verdadeiras batalhas na vida e que com a boa mão do Senhor conseguiu superar, dar a volta por cima. E assim, é um testemunho muito impactante. Vocês já sabem quem são, daqui a pouquinho eu chamo ela. Por quê? Porque antes disso eu quero fazer um pedido muito especial para você. Pega esse link e compartilha, por favor, com o maior número possível de pessoas que você conhece. Talvez alguém que você saiba da tua família, que tem um filho que já se envolveu com drogas ou está envolvido. Talvez alguém que já teve problemas emocionais, algumas questões sérias emocionais. Talvez alguém que esteja até nesse momento passando por um processo de depressão, alguma coisa nesse sentido. Eu queria te fazer esse pedido. Pega esse link, por favor, e compartilha. Põe aí nos seus grupos. Se você tem um grupo de WhatsApp, manda. Fala pro pessoal da sua família, se você tem um grupo de família. Olha, vamos assistir esse bate-papo, esse podcast, porque essa pessoa que está aqui é uma pessoa muito especial. Quem conhece sabe, quem não conhece vai conhecer. E tem uma história linda, né? E por trás dessa linda história a gente vê também muita dor, muito sofrimento e alguém que com a boa mão do Senhor deu a volta por cima. Então, sem mais delongas, como diriam os grandes interlocutores do nosso país, diaconisa Carmen Zilda Luz, uma mulher cheia de luz. Bem-vinda. Cheia de luz. Bem-vinda ao Debate Papo Cast. Obrigado, Bispo. Obrigado por esse convite. Eu estou muito feliz. E eu quero dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. E eu creio que daqui para frente não será diferente. Porque a boa mão de Deus sempre está sobre nós. Amém? É verdade. Então, eu queria começar, né, essa conversa cumprimentando a todos que Fica à vontade. Estão nesse momento nos assistindo, nos vendo, né? Quero mandar um salve a todos. Manda um salve aí. E que Deus é maravilhoso. Creiam que se você está passando por alguma tempestade, Deus já está no controle de tudo. Amém? E queria também agradecer, né? Manda um salve. Você não mandou um salve ainda. Cadê o salve? Para quem que é esse salve? Para todos aqueles irmãos queridos, para todos aqueles que num passado e até hoje me auxiliam, me ajudam, trazem para minha vida sempre alegria, para minha família, que é uma família que sempre esteve presente em tudo aquilo que eu passei. Eu quero mandar um salve para este povo, irmãos do Rio de Janeiro, que me conhecem, de São Paulo. Do interior, de Atibaia, dos lugares que eu já estive, né? Porque eu sou Cristo Vive Raiz. Amém, glória a Deus. Eu sou Cristo Vive Raiz e conheço muita gente desta igreja, então eu queria mandar um abraço a todos. Olha, né? Aí, todo mundo se sinta abraçado, hein? Sintam-se abraçados por mim, pelo bispo e por todos nós aqui é isso aí. de Itanhaém. E dito isso, eu queria também agradecer a Deus por eu estar aqui hoje, né? Ao pensar que num passado a gente num momento desse talvez estaria chorando pelos cantos, a gente está aqui firme, forte, sempre esperando de Deus o melhor. Verdade. Porque quando nós temos Deus e cremos que servimos a um Deus Altíssimo, tudo se faz presente nas nossas vidas, né? Eu agradeço a Deus, quero, através deste momento aqui, glorificá-lo, e eu quero que essa palavra chegue a vidas que possam ser um antídoto para edificar a vida. E quero agradecer à igreja, quero agradecer ao bispo, à bispa e a Gabi, que está aqui nos assessorando, que sempre esteve junto
fazendo esse trabalho, e a todos, né? E aquele senhor de cabeça branca também? A ali, minha né? família é primordial. Primordial. E dito isso, é assim, todo mundo às vezes conhece uma pessoa, te vê aqui na igreja, né? Você é uma figura emblemática dentro da nossa igreja e na Cristo Vive como todo, né? Onde, como você disse, no Rio de Janeiro, muito querida, em São Paulo, onde você vai, é sempre muito querida por todos. Mas quem é a Carmen? A Carmen nasceu aonde? É cidadã itanhaense, raiz? Nasceu em outra cidade, veio para cá? Como que é a tua história com o Itanhaém, Diaconisa? Então, a minha história com Itanhaém é uma história assim, muito bonita, porque 32 anos da minha vida, eu servi a cidade de Itanhaém, trabalhando em escolas, trabalhando com crianças, orientando adolescentes, orientando pais. Eu vivi 32 anos da minha vida trabalhando no serviço público, servindo ao público. Estadual ou né? municipal? Estadual. Então, a minha história com a cidade é esta. E minha família daqui, meus pais daqui, sempre foi uma família muito querida por todos também. Você é nascida aqui? Então, eu fui criada aqui, porém eu nasci em Santos, porque na época não havia assim condições da cidade fazer partos. Não, mas você não nasceu de parteira? Não, eu nasci em Santos. Em Santos, porque tem um monte de gente aqui que com mais de 50 anos que eu sei que nasceu de parteira. Não, eu nasci em Santos porém, eu fui criada aqui. Mas a minha vida sempre teve assim, eu vivi sempre Santos, São Vicente, conheço muita gente também em São Vicente, em Santos, e a gente é como se fosse uma cidade só, né? Porque nós mesmos tivemos a experiência, né, de termos a igreja em Santos. Por 10 anos, né? Por 10 anos e convivemos ali com o pessoal de Santos. Aí muitas vezes a gente já se sentia santista ali, né? Porque é um povo bacana também lá de Santos, né? E trabalhei, então, nesses 32 anos, hoje eu sou aposentada e sou mãe de 3 filhos, o Tiago, que ele é muito conhecido na cidade, sou mãe do Lucas e da Luciane, que faz parte da nossa membresia da igreja, né? Isso. E sou casada com o Nivaldo, que também foi servidor público, sempre ofereceu o trabalho dele à cidade, sempre ajudou muito a cidade, mas a palavra diz que quando nós plantamos, nós colhemos. Verdade. Mas eu tive essa colheita, sabe? O povo de Itanhaém me abraçou quando do processo que eu passei, processo este que me trouxe coisas muito negativas para minha vida, para minha casa, o povo de Itanhaém me abraçou. Entrando nesse assunto, né, você falou já, toda essa história que você tem com Itanhaém, quer dizer, é uma cidadã itanhaense, né? Como a grande maioria vai para Santos só para nascer, né? Meu filho Gabriel também é a mesma coisa, né? Foi para Santos, nasceu em Santos e de lá nós voltamos para cá, né? E é um caiçarinha de local aqui de Itanhaém. Isso. E você falou que o povo do seu trabalho abraçou. E eu queria entrar nesse assunto, sei que é um assunto delicado, mas quando eu falei que você tem uma história de superação, uma história de muita dor, né? Isso passa por um processo que você teve com o seu filho. Isso. Né? E você sente a vontade, dá pra gente conversar sobre isso? Pode ser? Dá. Hoje eu posso conversar, né? A gente mexe lógico. Na ferida, né? Mexe em coisas que estão ainda quebradas, no emocional, no coração, mas pode mexer sim. Ainda ontem eu conversava com os meus outros filhos e eu falei que eu tenho coisa quebrada na minha casa até hoje. Assim, material, né? Uhum. Mas eu falei assim, mas isso não importa. Importa se tem coisas quebradas na mente, no coração. É isso que importa hoje em dia para mim, entendeu? Mas
Mas pode ficar Porque à vontade. você citou 3 filhos, né? 3 filhos. O Tiago, né? Que todo mundo conhece. O Tiago foi gerente da Pernambucanas, né? Ele é conhecido. Trabalhou como corretor, ainda trabalha, né? E hoje ele tem uma empresa bem sólida que é a Camper, né? Turismo, né? Que hoje leva pessoas para passeios e lugares aí no Brasil todo e para fora do país também, né? Isso. Mas tem um outro filho que esse filho ele faleceu, né? Isso. Qual que é o nome dele? Então, o meu filho mais velho é o como é que fala mesmo? Primogênito. Primogênito. O nome dele era André e ele faleceu. Faleceu assim da forma mais cruel possível, da forma que a morte mais cruel que existe. A morte mais cruel que existe é você se deparar com um ente querido seu deitado numa calçada e coberto com um lençol. E você saber que ali não tem mais vida. Então ele faleceu desta forma, da forma mais cruel. Antes desse processo do falecimento, tem uma história que assim, eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo e eu citei aqui, né? Se alguém manda para alguma mãe, um pai, alguém que tem um familiar envolvido com drogas. E o André passou por esse processo na vida dele, né? Como que começa isso? Então começa assim, né? O André, ele nasceu em 78 e aí ele quando eu tinha 20 anos, na época era um pouco inconsequente, quero dizer assim, né? Não tinha assim um respaldo espiritual, um respaldo, não tinha estrutura, né? Bem, melhor falando. E eu tive ele com 20 anos e quando ele tinha 15 anos, eu estava com 35 anos, ele usou a primeira vez droga. E que droga foi? Foram maconha, né? Ele iniciou com maconha. Foram 10 anos de luta. 10 anos de luta, 10 anos de sofrimento, 10 anos de você procurar algo que pudesse tirá-lo daquilo, né? Mas tudo foi em vão. Tudo foi em vão. Eu só não procurei Deus. Porque procurava Deus, mas da minha forma, do meu jeito, como um bom católico, ia à missa, pedia ali, falava com Deus, assim. E foram 10 anos de sofrimento. Ele iniciou esta vida, chegando em casa um dia do trabalho, eu me deparei com ele diferente, e aí eu fiquei assustada. Morava somente eu, ele e o Tiago na época, e aí eu chamei um casal amigos meus, aí eles conversaram com ele e tal, mas ele estava assim, de uma forma assim diferente. Nós, pais, temos que sempre estar observando o comportamento dos nossos filhos. E aí eu fiquei assustada. Você percebeu? Eu percebi, porque ele não estava assim no normal. Ele tinha más companhias e eu achava que se eu privasse ele dessas companhias, eu estaria sendo preconceituosa. Então eu tinha aquele conflito, sabe? Falar, não deixar andar com filho de fulano, porque fulano é isso, não deixar andar com fulano, porque fulano faz isso. Então eu tinha um conflito. Eu não sabia o que eu fazia. E eu sei que foram assim 10 anos. 10 anos que eu vivi na escassez, porque a droga, ela traz tudo que é de ruim para dentro da sua casa. A droga traz escassez, a droga traz perturbação, violência, a droga traz briga, violência doméstica, a droga traz. A droga traz porque
queira Deus, mas os pais hoje acham que as mães que são culpadas, as mães acham que os pais que são culpados. Gera briga entre a família. Gera violência doméstica. Então, tudo isso traz. Polícia, prisão, tudo, doenças, tudo isso a droga traz. E naquele momento, ele com 15 anos, qual sua luta foi para... Chegou a tentar tirar ele disso, proibir ele de andar com esses amigos, tentou uma internação, teve alguma intercorrência? Tudo. Ele... tudo, mas era tudo em vão. Era amigos, aconselhavam, pessoas falavam, arrumava trabalho. Na época, assim, eu vivia ali no centro, na cidade, fácil de arrumar trabalho. Arrumava trabalho, ele não ficava uma semana, ele arrumava, como diz no popular, treta e já saía. Então ele fazia coisas que você duvidava que foi ele que fez. Mas ontem, numa conversa que nós estávamos tendo, nós estávamos relembrando das confusões que ele arrumou até na cidade, assim. Então eu cheguei a um ponto de ter síndrome do pânico, porque aonde eu via uma montoeira de gente, assim, eu já achava que ele estava lá no meio. E creia, ele estava lá no meio. Porque era briga com a polícia. As madrugadas minhas, elas depois não foram diferentes. Todas as madrugadas batiam na minha porta, porque ele era menor no momento. Seu filho foi detido, está lá na delegacia. Eu ia da minha casa, se eu saber onde eu moro, a pé. Uau! A pé até a delegacia, que a delegacia era ali onde era antigamente. Onde tem a de Fiore, ali onde tem a Swift, né? Isso, era ali. Nós íamos de a pé ali. Nós íamos de a pé até ali para chegar lá, escutar a mesma conversa de geralmente era um delegado, era um investigador que estava ali no momento. E no início eles eram bem grosso, tratavam mal, como se eu fosse a criminosa, né? Como se eu fosse de uma família que era tudo criminoso. Depois, com o tempo, eles começaram a ter, porque Itanhaém é uma cidade onde a gente conhece, todo né? mundo, aí, né? Eles foram, eu fui ficando uma pessoa digna de pena, que também é a pior coisa. É triste isso, né? Que uma pessoa pode sentir é ser digna de pena. Aí eu já comecei a ter por eles piedade, porque eles olhavam para mim e sentiam pena, né? Mas iniciou esse mundo. E essa prisão se dava pelo quê, Diaconisa? Era pelo uso da droga ou ele começou a se envolver com outras coisas? Pelo uso da droga, e depois a droga é assim, ela tem vai subindo, os estágios, né? Uns estágios, isso. A pessoa começa fumando maconha, aí depois já começa com uma droga mais forte, mais forte. Aí a pessoa fica debilitada, não consegue trabalhar. Aí o que ela faz? Começa a roubar. O meu filho, ele não roubava da minha casa. Não roubava nada da minha casa. Mas ele quebrava tudo. Ele chegava de madrugada às vezes, assim, e a gente não dormia enquanto ele não chegava, porque ele chegava e ele arrebentava a porta, ele abria o portão com o pé, arrebentava a porta, arrebentava a janela, e arrebentava o portão, e amassava até... Teve época que ele amassava até uma geladeira com o pé. E ele era muito forte, ele tinha uma força, assim, que bem poucas pessoas eu conheci, que se ele procurasse outro caminho, ele poderia ser um atleta. Porque ele tinha uma força assim fora do comum. E brigava com polícia,
arrebentava carro de polícia. E os policiais pegavam, perseguiam, né? Então, eu fui levando essa vida assim. E ele começou a roubar. E até ao ponto de, por umas 2 vezes, bispo, creia, umas 2 vezes a polícia querer invadir minha casa. Meu Deus. Polícia invadindo casa. E Deus sempre, nessa época eu não sabia, mas eu era uma eleita de Deus, porque Deus sempre me poupava desses instantes assim. E teve uma época, não dá para contar tudo, mas eu vou contar um episódio que ele roubou uma bicicleta, dessas bicicletas assim caríssimas, e trouxe para minha casa. Só que quando ele chegava na minha casa com produto de roubo, eu não deixava ficar na minha casa. Eu falei para ele pegar essa bicicleta e sair com essa bicicleta, levar para onde quer que ele queira. Ele saiu com essa bicicleta. Saiu com essa bicicleta. Ele virou a esquina da minha casa. Na outra esquina virou 2 camburão cheio de polícia de São Vicente, todos armados de escopeta. Desceram todos à mesma vez, no mesmo momento, e iam invadindo minha casa. Meu Deus. Por causa dessa bicicleta, porque essa bicicleta era do filho de um delegado. E no mesmo momento que eles iam entrando, eu gritei, o Nivaldo veio e o Nivaldo conseguiu pôr eles para fora. E falou para eles que eles não tinham mandato, eles que batessem na porta e pedissem licença. Porque na minha casa não era casa de vagabundo, era casa de trabalhador. Aí, tem que passar por tudo isso, né? Assim eles o fizeram, sabe? Então, dia a dia. Não tinha um dia em 10 anos. Se eu fizer as contas, você vai ver quantos dias são 10 anos. Um dia em 10 anos que nós disséssemos, hoje eu estou em paz. Roubos, a minha casa foi roubada, a minha casa pegou fogo. Meu Deus. Jogaram gasolina nela para pegar fogo. Mas jogaram tipo com retaliação, vingança? Vingança. Provavelmente ele tenha roubado algo de algum vizinho, alguém próximo. Isso, não. Pessoas que brigavam com ele, queriam invadir minha casa também. Só não invadiu por causa do Nivaldo. E quando essa minha casa pegou fogo, foi um irmão meu, que o Tiago chamou a atenção dele, que também ele usava droga, que também ele faleceu. Usava meu irmão mais novo, caçula. Meu irmão faleceu, ele foi no posto, pegou 1 galão de gasolina. Sabe a casa do fundo? Jogou todinha e riscou o fósforo. Meu Deus do E nós, céu. na casa da frente, não percebemos. Nós percebemos quando acabou a luz. Porque pegou fogo no fio da luz, que a luz da frente vai pro fundo, né? Aí que nós percebemos que a casa... E pegou fogo, veio bombeiro, a vizinhança todinha. Eu era digna de pena da vizinhança. Porque eles queriam saber, acho que a cada dia, o que iria acontecer. O que será que vai acontecer hoje? Meu Deus. E então, ele foi preso. Aí ele era detido até um dia que ele foi preso. Bispo, foi a pior experiência da minha vida. Quando ele foi preso, os amigos dele chegaram na minha casa e falaram assim, Dona Carmen, porque eles me chamavam de Dona Carmen. Me chamam até hoje, porque bem poucos estão vivos, sabe? Eu quero falar para o senhor que tem uma classe que ele estudava na escola, onde eu trabalhava,
que morreram todos. Meu Deus. Morreram todos que estudavam na mesma classe que ele. Você está falando de 78, que estariam hoje com 45, 50, 46 anos, né? 50. Não, 78, estariam com 45 anos, 46 anos. É. É? Não, 75. Ah, 75? É o Thiago que era É, 50 75, anos. 50 anos, né? Eles estariam Estaria com no auge 50. da vida, hein? Auge da vida. Aí ele foi preso mesmo. Aí ninguém... Olha, ele ficou 3 dias lá. Que a gente não sabia se ele estava morto, se ele estava vivo. Tinha uma vizinha minha que era carcereira, disse que não via ele, que era carcereira não, desculpa, que era escrivã. Ela disse que não via ele, a minha vizinha. Eu falei assim, mas como assim, né? Só tem... Levaram ele para algum lugar, tal, a gente ficou. Até que um dia, aí eu arrumei um advogado aqui da cidade, aí ele foi lá na delegacia saber o que estava acontecendo. Aí descobriu, ele estava lá preso. Eu falei assim, mas ele foi preso por quê? Bispo do céu. O advogado vira para mim e fala, por estupro. Meu Deus. Bispo do céu. Essa foi a pior coisa que eu já ouvi na minha vida. Passou assim uma história, passou assim uma viagem na minha mente. Uma mãe passar por tudo isso, né? Meu Deus do céu. E aí o doutor falou assim, mas foi uma confusão aí entre eles. Mas aí, olha, eu só não vendi minha casa. Eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para provar que não tinha havido esse estupro. E realmente não tinha havido. Foi uma confusão que ele teve com o filho de uma pessoa aí da cidade, advogado, que também usuário. Que, nossa, o advogado, depois, esse pai desse menino, depois veio falar comigo, que ele também sofria a mesma coisa. E tinha uma menina no meio, e aí tinha droga no meio, aí um não quis dar droga pro outro, aí o filho dessa pessoa fez ele fazer isso. Aí ele ficou 70 dias preso. Pensa numa pessoa que não dorme, que não come, que não vive durante 70 dias. Pensa numa pessoa que vai fazer visitas. Ninguém sabe aquele mundo como é que é quando você vai visitar uma pessoa. O que eles exigem que você faça. E Deus, que eu falo que o povo me abraçou, que tinha uma carcereira que era amiga do Nivaldo, que não deixava eu passar por aquele constrangimento, sabe? Eu louvo a vida dela até hoje, por eu nunca ter passado por aquele constrangimento. Ela deixava eu passar porque ela sabia que eu não ia lá dentro. Para levar droga, Para levar droga. Chegava lá dentro, bispo, eu tinha que levar. Se eu levava um chocolate, eu tinha que levar para todos. Se eu levasse um refrigerante, eu tinha que levar para todos. Se eu falasse de Deus, também falava para todos. Mas eu era uma assistente social. Parece que ia fazer visita. Porque um mandava recado, outro mandava bilhete, outro mandava eu ir não sei aonde, outro mandava eu fazer isso, outro mandava comprar isso, quando eu saía de lá de dentro. Meu Deus. Pensa nisso, bispo, eu vivi isso. Tanto que depois teve uma época que eu fui jurada aqui em Itanhaém. E eu me dei de cara com um que estava lá preso. Quando eu vi, sabe, eu pedi, era o finado Guto que estava ali, eu falei assim, eu quero sair, porque fiquei até meia ressabiada. Com medo. Com medo. Mas eu vivi isso. Eu vivi isso e vivi... Ele chegou a ser internado, tentou internação? Chegou a ser internado, então. Aí foi quando eu vivia nessa vida, aí começamos todos a perceber que eu estava
saindo do meu normal. Entrando num quadro de depressão. A princípio, eu ia no médico, eles falavam que eu estava com estresse, né? É que naquela época usava-se muito essa palavra, né? Estresse, né? Que eu estava com um estresse muito alto, porque de repente eu comecei a engordar, um estresse muito alto, Aí as pessoas perceberam tudo, aí um dia uma abençoada parente do Nivaldo chegou para mim e falou assim: olha, lá em Peruíbe tem um rapaz que ele interna pessoas. Assim, conversa com ele, vê se ele quer ir, tudo, né? Aí eu conversei com ele, ele disse que ia. Ele tinha vontade, às vezes, eu penso, de sair, sabe? Daquela situação. Daquela situação. Aí, principalmente depois que ele foi preso, né? Que ele teve, assim, ficou numa... Ele viu um outro mundo, né? Porque prisão é um outro mundo. Exatamente. As pessoas falam que é o mundo do cão, mas é mundo do cão mesmo. Então, aí ele resolveu, né, que queria ir. Aí esse rapaz, o nome dele era da Igreja Quadrangular, o nome dele era Alexandre, ele esteve lá em casa, conversando comigo, e aí falou que levaria ele. Levaria ele, né? Então... corre atrás de dinheiro, e era no Rio de Janeiro. Ele disse que ele levaria ele. Corre atrás de dinheiro, corre dinheiro daqui, dinheiro dali, dinheiro de lá. E ele foi. Ficou internado, acho que chegou a um mês. Fugiu. E aí ele ficou na rua, lá no Rio. E aí ele foi procurar abrigo numa igreja assembleia. Aí o pastor falou que daria abrigo para ele, mas e daria dinheiro para ele retornar, mas ele pediu para que ele pintasse toda a igreja para ele. Aí ele pintou a igreja, e daí o pastor cumpriu, deu o dinheiro para ele do trabalho, e aí ele retornou. Na mesma situação. Voltou para a mesma vida. E aí, só que agora, muito pior, porque agora eu já não tinha mais saúde, agora já não tinha mais dinheiro. Olha, bispo, eu confesso, tem umas pessoas que falam assim, nossa, você e o Nivaldo ganham bem, é para vocês terem uma vida bem equilibrada. Eu tenho dívidas desde aquela época. Meu Deus. Que eu não consegui ressarcir. Gasta-se muito dinheiro. Coisas que eu tinha que repor. Advogado que eu tinha que pagar. Delegacia que eu ia fazer visita, tinha que comprar. Muito dinheiro. Visita, nós chegamos aí no Rio de Janeiro fazer uma visita para ele. Visita que tinha que fazer, coisas que tinha que levar. É muito dinheiro. Então, com isso veio a escassez para as nossas vidas, né? Eu só tinha o Tiago um filho assim de ouro. E ele, desde os 11 anos, ele já frequentava a igreja. O Tiago ia. Da tua casa, a única pessoa que ia na igreja era o Tiago. O Tiago ia, o Tiago, ele, por conta da situação, um amigo dele, de coleguinha de futebol, convidou ele para ir fazer uma visita numa igreja. E ele foi. E disse que quando ele chegou lá, ele pôs os pés na igreja e ele sentiu que ele pôs os pés no céu. Então, e aí ele se entregou. E o Tiago, ele foi o agente principal de tudo, porque ele que me apoiava, era ele que sempre estava junto comigo, ele que me ajudava financeiramente. Eu teve uma época que até foi ameaçada de morte por agiota. Meu Deus. Até com agiota na época eu me envolvi. O Tiago que me livrou. O Tiago, e eu tinha amigos no fórum, aí que pegaram uma amiga, muito amiga minha,
que não trabalha hoje mais no fórum, mas ela acionou um promotor, e o promotor chamou essa pessoa lá, citou essa pessoa lá, e conversou com ele, e aí ele pegou e saiu fora, porque eu fui ameaçada. Ele me ligava 5 minutos no telefone dizendo se eu não pagasse minha família. Então, todas essas coisas, né, a gente passou. E chega um momento que, assim, voltando agora no que você falou antes, que foi o momento que você recebe a notícia do falecimento do teu filho. Nesse momento, você estava na igreja, não estava? Em que momento você chega na igreja? Na igreja, eu já estava... Não, eu estava gatinhando na igreja. Assim, ia um dia... Sabe, estava iniciando, porque ele foi preso, aí ele foi internado, daí ele retornou, aí o rapaz falou assim, é bom que você continue na igreja, né? Ele continuou na mesma vida e eu continuei devagarzinho indo na igreja. Só que é assim, eu... Fui o primeiro dia na igreja, achei tudo muito estranho, sabe? Aquele pessoal louvando, aquele pessoal pulando, tal. Eu achei aquilo tudo muito assim, fora do meu contexto, né? Do que você estava vivendo. Que eu vivia. Daí eu falei assim, isso não é para mim, não. Mas aí tinha uma mãe de uns alunos da escola que chegou para mim, ela já faleceu também, faleceu com a Covid, que foi uma bênção na minha vida, ela. E ela falou assim, é bom que você vá, tudo. Ela era dessa igreja. E aí eu fui no segundo dia eu já fui ali e já comecei a me movimentar na igreja, ajudar. Eu cheguei lá, estavam mexendo com as cadeiras, eu também já fui organizar, porque... eu tenho esse DNA, sabe, de servir, de ajudar, não só na igreja, mas na igreja eu sempre procurei fazer de um tudo. Aí eu sei que chegou, já comecei a ir, e ele também, levei ele algumas vezes, e ele foi. Naquele momento lá que o pastor chama, tudo na quadrangular, chama para se entregar para Jesus, ele esteve lá, se entregou para Jesus e esteve lá. E aí depois eu me firmei na igreja e ele continuou. Aí quando foi, inclusive quando teve esse período assim, eu me firmei na igreja, ele continuou com essa vida. Aí teve um período que a minha casa se tornou ponto de pregação da igreja quadrangular. E aí lá várias pessoas, e ele também se envolvia. Ele estava ali, muitas vezes levava amigo dele, que eu conto a história sempre pro senhor, né? Que tem um rapaz que ele era drogado e hoje ele um pastor, né? Pastor lá da Lagoinha, em Minas Gerais, né? Que era amigo dele, entendeu? Então, deu fruto, né? Deu fruto. E aí aquelas reuniões, daí o Nivaldo começou também a ir, ele era o pastor que era da quadrangular na época, um pastor muito amoroso, ele ia na minha casa, conversava bastante com o Nivaldo, conversava bastante com o André, então estava se criando, então criou-se essa esperança em mim, criou-se essa esperança no Tiago, porque o Tiago, ele fazia um trabalho para que ele se recuperasse, para que ele vivesse uma vida normal. Ele voltou a estudar, tudo assim depois que eu comecei na igreja. Ele finalizou o 2º grau, que ele não tinha nem terminado, aí estava com vontade. Ele finalizou, ele estava no 3º ano. Ele disse que ia fazer engenharia. Aí tudo assim, caminhando.
Aí teve um dia, bispo, que foi assim. Eu não dormia. Nós não tínhamos paz na minha casa. Minha casa era uma casa completamente desestruturada. Era bebida, era cigarro, era droga, era... Até um dia eu achei um revólver lá dele. Eu me assustei tanto porque eu tinha o Lucas e a Luciane pequenos, né? Eu falei assim, meu Deus. E não tinha nada dentro de casa. Na minha sala, para a gente sentar, a gente sentava uns blocos com uma tábua em cima. Tinha uma televisão bem antiga e velha que a gente assistia Malemar. Na minha cozinha tinha umas prateleiras feitas assim, que o Nivaldo fez para abrigar as louças, coisas. Então, nós vivíamos essa vida assim, essa vida sem precedente, essa vida... então, eu achava que já veio o conformismo, sabe? Que eu achava que nada mudaria aquela situação. E quando foi um belo dia, meu filho se despediu de mim e saiu. E aí, quando foi na madrugada, me chamaram. E nesse dia eu dormi pesado. Me chamaram. E nada me acordava. Aí foi um pastor da Igreja Assembleia de Deus, chamado Silvio, que foi na minha casa me avisar do que tinha ocorrido. Aí, como ele chamou praticamente todos os vizinhos me chamavam e nós não acordávamos. Eu sei dizer que aí eles foram na casa do meu irmão, meu sobrinho foi lá, bateu na janela e eu acordei. Aí eu recebi a notícia e eu dei a notícia pro Tiago. O Tiago falou assim, mãe, fica aí. E ele fez tudo, sabe, o Tiago? Ele teve, assim, um emocional fora de sério. Fez tudo. Reconheceu o corpo, foi na delegacia, foi no ML, fez tudo. Quando me levaram, ele já estava no cemitério. E aí tinha bastante jovens, sabe? Foi um enterro assim, muitos jovens. Drogado, não drogado, e o pastor no dia direcionou a palavra para os jovens, e esse jovem que ele levava na minha casa estava lá, e ele saiu de lá e hoje ele é pastor. Então, a lição que eu tirei disso, né, o que eu falo, né, assim, para as pessoas, a minha filha fala, sempre se dirige a mim e fala assim, mãe, você fala muito de sofrimento. Nós viemos a esse mundo para sofrer, mas não dessa forma. Não dessa forma. Nós viemos... nós sofremos por dois motivos, né? Eu entendo assim. Porque pecamos ou porque é um processo de Deus, né? Esses são os motivos que nós sofremos. Eu, às vezes, atribuía muito, carreguei por muitos anos, porque fazem 25 anos, né, que aconteceu isso. Carreguei muito na minha vida essa culpa. Você se culpava? Me culpava, eu tinha sentimento de culpa, então... Porque você achou que por tua causa você não cuidou direito, foi permissiva. E o sentimento de culpa, ele cresce em nós. Aí depois você começa a ser uma pessoa que você acha que você é visada, que tudo é culpa sua. Eu entrei para a Igreja Cristo Vive, né, que eu falo que eu sou uma Cristo Vive raiz, e eu me considero assim. Mas com certeza. Porque, principalmente a igreja de Itanhaém, eu vi o crescimento, participei do
crescimento. Nós estamos juntos há 22 anos. 22 anos. Então, desde a João Batista Leal, né? 22 anos. Então eu tenho assim a Igreja Cristo Vive como a minha vida. A minha vida, porque na Igreja Cristo Vive eu comecei a dar os primeiros passos assim, para saber que o sentimento de culpa isso não existia para mim, porque eu fiz tudo. Eu falo que a pior coisa que um ser humano pode sentir é remorso. Então eu tinha esse remorso, porque eu comecei a ir na igreja muito tarde, e eu poderia ter começado mais cedo, quem sabe Deus livraria. Hoje não, hoje eu entendo, né, que Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Quem sou eu? Filhos Deus nos dá, Deus tira. Quem sou eu para falar contra, né? Mas a gente sabe, né, que, por exemplo, naquela passagem lá do rei Ezequias, né, que pediu que Deus prolongasse a vida dele, Deus prolongou. Então a gente sempre acha que Deus pode fazer isso, né? Mas você tem que fazer por onde. E era o que eu não fazia. Você tem que optar, ou servir a Deus ou não servir a Deus. Você quer ter uma família ajustada, você quer ter filhos bem-sucedidos, você quer ter uma casa iluminada, você tem que fazer a opção. O mundo, ele jaz no maligno. E ele está alcançando vidas. E essa é uma das formas mais firmes e fortes de alcançar uma vida. São as drogas. E a droga, ela leva tudo isso para dentro de uma casa. Ela leva doença, ela leva escassez. Então, a mensagem que a gente pode deixar, né, bispo? Que as pessoas, os pais, as mães, tenham um olhar observador com seus filhos, não sejam permissivos, criem seus filhos na casa de Deus. A casa de Deus é o melhor lugar que seus filhos podem estar. Crie seus filhos ali, a presença de Deus. Pode ser rebelde, pode não ser rebelde. Eu acompanhei aqui crescimento de crianças rebeldes e que se tornaram grandes homens. Então, a mensagem que a gente deixa para as famílias é isso. Um filho, desde a gestação até o nascimento, ele já sabe a história. Ele já sente um pai que chega embriagado dentro de casa. Ele já sente um pai que grita e fala alto com a sua mãe. Um filho, ele já, desde a gestação, ele já sabe isso. Então, a gente deixa essa mensagem, né? Porque eu vejo assim, crianças, nós temos muitas crianças aqui na nossa igreja, cada vez está crescendo mais. Eu falo aos pais que a bebida também é uma droga. A bebida também é uma droga que ela acaba moralmente com as pessoas e acaba também com as famílias. É verdade. A bebida também ela é lícito, mas nem tudo nos convém, né, bispo? É verdade. Porque as pessoas acham assim, porque isso é lícito. É lícito, mas nem tudo nos convém. Então, os pais que bebem, os jovens que estão aqui na igreja, mas tem uma caída por baladas, por raves, por festas, tomem cuidado. Porque não tem volta. É uma linha tênue, né? Não tem volta. E eu sei que você falando isso, eu me recordo aqui, que a gente também é importante falar sobre isso, porque você está aqui há 22 anos, e nesses 22 anos, houveram muitos embates com você. Muitos embates.
foram brigas com pessoas da igreja, brigas que eu digo assim, divergências e muitas vezes má compreensão, e eu vejo que às vezes as pessoas, e eu mesmo sofri muito, a gente tivemos, né, várias conversas difíceis, né, nunca fugimos dessas conversas, né, com você, com o diácono Nivaldo, porque era o seu temperamento, o seu comportamento, a sua, muitas vezes o seu jeito de fazer, de agir, e até que a gente chega um momento que a gente entende, né, qual é a história, e a gente entende a sua história e sabe, poxa, peraí, por trás dessa mulher tem alguém que passou por muita coisa. Eu acho que assim, durante a sua vida também, eu digo dentro da igreja e fora, né, mas eu digo mais dentro da igreja que a gente conviveu, foram muitas guerras, porque você trouxe, né, desse período muitas questões emocionais, né? Muitas questões mal resolvidas. Muitas. Eu quero até dizer que eu sempre fiz de um tudo na igreja, não saí da igreja, às vezes eu confesso que eu não saí da igreja porque o Nivaldo falava sempre para mim, se você sair dessa igreja, eu não vou em mais nenhuma. Então a gente ficava, mas eu saía muitas vezes daqui chorando, às vezes chegava aqui de cara feia, empurrada, com raiva, brigava, discutia, falava, aquilo que eu achava que era errado, eu achava que era com as minhas próprias forças e mãos que eu tinha que resolver, e não é assim, né? Então, uma das coisas que aconteceu comigo, que veio assim para trazer, fazer um checkmate na minha vida espiritual, que hoje eu sirvo na igreja na parte espiritual, né? Eu sirvo na oração, no culto do lar, nas visitas, eu faço estudo bíblico. Então, isso daí tudo fez com que eu me voltasse para a palavra e me voltasse para a oração. E gerou crescimento, né? E gerou em mim, sabe, um amor assim, eu falo inigualável. Que eu me recordo que assim, a gente chegava, né? A gente tá aqui falando, dando um testemunho, mas é importante a gente falar os processos que cada pessoa passou. Me recordo que às vezes, na época, você cuidava da cantina da igreja, e aí tinha briga com as pessoas, um pegava lanche, não sei o que lá, e brigava, e tinha muito embate. E aí eu me lembro, um dia eu te chamei aqui na igreja num dia da semana, né, que a gente conversava. Aí sentei eu, você, o diácono Nivaldo, a bispa e tal, e eu falei pra você, falei, olha, não dá mais pra você ficar na cozinha da igreja. E foi eu vou embora porque vocês não me deixam servir, não me deixam trabalhar na igreja, e aqui nada do que eu faço está certo, nada do que eu faço presta, todo mundo presta, eu não presto. Foi um momento bem, né? Isso já era um sentimento de culpa que eu tinha, foi né? Uma briga assim, e eu falei, calma, eu tô te preservando, eu tô fazendo isso, porque assim, hoje o seu contato com pessoas, você tem uma ferida, e essa ferida, você se fere pessoas. Eu falei, vamos tentar um outro lugar, vamos tentar para você cuidar. Eu tô com um trabalho aqui, naquela época a gente tava começando com o trabalho dos intercessores, né? Lembra, não? Lembro. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vem comigo, eu vou te ensinar isso aqui, você vai começar, a gente vai orar, vai para uma sala. E mesmo lá tinha os embates, né? Porque, chegou atrasado, outro não vem, eu não sei o quê. Chegou atrasado, não vai orar, né? E aí eu vejo que no passar de sempre foi uma decisão acertada, porque você sai daquele cenário, depois foi pra recepção, aí era na porta, tava com cara feia com outro. Não, na porta E aí Deus faz uma obra que eu vejo assim, realmente na tua vida, através de quando você começou a cuidar da tua vida espiritual. Exatamente. Sem vida espiritual, não tem transformação. Sem vida espiritual, você não vai viver experiências com Deus. Então, quantas experiências a gente vive com Deus quando a gente tem vida espiritual? Quantos testemunhos a gente tem? Hoje em dia, eu tenho uma família que nós sentamos em casa e conversamos sobre a palavra.
nós conversamos sobre a palavra, e aí vai dando crescimento para os demais, né? Uma coisa que eu sugiro, né? Sugiro para as famílias se reunirem em casa, como faziam antigamente, né? As igrejas primitivas, e ali os mais velhos contavam as experiências que tiveram e conversavam sobre a palavra, né? Isso é muitíssimo importante, porque isso daí traz crescimento. Ultimamente nós estudamos o livro de Pedro, que a minha filha fala: mãe, só fala em sofrimento, hein? Porque no primeiro livro de Pedro, ele nos orienta que nós sofreremos neste mundo, né? Mas Deus estará conosco, né? E no segundo, ele fala para nós termos conhecimento. Desculpa. Porque o conhecimento é que nos vai tirar desse sofrimento. Exatamente. E aí a gente vê esse processo nitidamente na sua vida. É óbvio que todos nós, né, temos muitas coisas a serem ajustadas, todos nós estamos num processo de crescimento, né? De amadurecimento. Sempre, né? Até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Mas a gente vê esse trabalhar de Deus na sua vida. E uma mensagem que eu queria deixar para quem está assistindo a gente, né? Porque às vezes a gente está vivendo um momento difícil, delicado, como ela passou, falou muito pouco, mas assim, um quadro de depressão profundo, síndrome do pânico, desejo de morrer, desejo de acabar com tudo. Depressão, né? 2 anos que eu fiquei presa dentro de um quarto, 2 anos eu fiquei. Com síndrome do pânico, né? Não saía. Não podia ouvir uma sirene de polícia, de ambulância, não podia ver assim, 4, 5 pessoas ali que eu já achava que algo estava acontecendo, ia acontecer. Tudo isso, até pouco tempo eu, quando viajar, não tinha medo de viajar, assim, pegar rodovia, eu fui aos poucos, igual todo mundo fala, tá viajando. Eu tinha medo. Eu fui, São traumas, né? Traumas. Perdendo devagar esse medo de viajar. Porque hoje eu entendo que quando Deus quiser me recolher, Ele vai me recolher. Exatamente. Isso que é importante a gente falar, né? Para as pessoas entenderem que, assim, não há ninguém que Deus não possa transformar, né? Não há ninguém que Deus não possa intervir. Agora, desde que a pessoa se abra para isso, né? Que abra o coração e se coloque nas mãos de Deus, né? Porque às vezes a gente está vivendo um momento, e quem te viu lá atrás, né? Conheceu um momento da sua vida, às vezes as pessoas olham, e isso é importante também a gente falar, que nós não devemos olhar para as pessoas com olhar de julgamento, porque às vezes quem te conheceu no passado de um jeito, aquela mulher que talvez estava cheia de feridas, cheias de marcas, cheias de pancadas que ninguém sabe, porque assim, só você é conhecedora da tua história, né? Do que você passou, do que você sofreu. E muitas vezes a forma que você teve de se defender foi às vezes contra-atacando, e às vezes a pessoa olha e fala, mas ela fez isso comigo. Então assim, é importante a gente ter essa visão assim, que o passado passou, você passou por muitas coisas, né? Eu digo, fora da igreja, num período dentro da igreja, um processo em que Deus talhou a tua vida para esse momento que você está vivendo, de hoje poder ajudar outras pessoas, né, na caminhada delas e no crescimento espiritual dessas pessoas. Exatamente. Foi assim, 10 anos de sofrimento. Aí, com a morte dele, nós ficamos mais aliviados, mas eu adquiri problemas de depressão, de síndrome do pânico, que muita gente não sabe que eu tive isso, mas eu tive, e só Jesus que me tirou desse buraco, digamos assim, né? Desculpa a palavra. Porque nada mais me tirava. Era coisas que eu fazia. Eu fiz tratamento 2 anos com um médico de primeira linha. Um médico top, sabe? Muito conhecido. E hoje uma consulta com ele é uma fortuna. Dr. Magário, ele é neurologista. Eu
fui no psiquiatra, do psiquiatra me mandaram para o neurologista. E no neurologista eu fiz o tratamento com ele, onde ele me dava dezenas e dezenas de remédio de tarja preta. E eu não tomava. E eu quando voltava à consulta dele, ele falava assim, fez muito bem em não tomar. E ele, assim como o senhor está aí, bispo, ele conversava comigo. E eu começava a contar as coisas para ele e ele sempre me orientava. E assim eu fui saindo até que eu fui para a igreja. E uma coisa que você me falou que eu queria entrar bem nessa fala sua foi quando você começou a servir, né? Trabalhar na igreja, fazer as coisas na igreja. Você falou que aquilo também para você dava uma motivação. Foi algo que deu sentido para a sua vida, né? Então, eu tenho a seguinte tese. Uma pessoa que vem na igreja e que fica 5, 3, 2 anos na igreja, vem, senta ali, assiste o culto e vai embora, amém. A pessoa não cria uma ambiência com a igreja, não cria uma ambiência com os irmãos, não cria um laço, não se firma para poder caminhar, para ter experiências com Deus, não cria. A pessoa, ela tem que vir à casa de Deus e ela servir na igreja. Nós somos chamados para isso. Nós temos um chamado, nós somos salvos, então nós fomos chamados para levar a palavra de Deus, a falar de Deus, mas não é esse chamado não é para você vir e ficar sentado, assistir o culto e ir embora. Olha, bispo, eu vou falar um negócio. As igrejas, principalmente depois da Covid, né, que se esvaziou, as pessoas querem assistir pela internet ou querem vir na igreja no domingo de ceia, são os crentes ceieiros, vêm, toma ceia, acabou. Ou temos aqui na igreja, a igreja nossa oferece a reunião de oração e intercessão para você vir, você estar presente, você orar. É uma vez na semana, é de 8 em 8 dias. Jovem nenhum nunca veio. Nenhum jovem. Vem assim um mínimo de pessoas. Nós temos um chamado para interceder. Interceder pela igreja, interceder pela obra, interceder por tudo. Pelas nossas famílias, nossos vizinhos, nossa cidade. Então, é que eu sempre oro pela cidade, nós temos que orar por essa cidade. Nós temos que orar pelo povo que dirige, pelos pastores, não é? Então, e nós não vemos isso na igreja. E se às vezes a gente vai falar, a gente está fazendo um mau julgamento. Eu antes, brigava comigo mesmo na igreja, porque era assim, eu não gostava dessa parede, dessa pintura, eu já brigava com alguém por causa disso. Mas nós temos que saber que tudo que ocorre, que tudo que é feito na casa de Deus, é Deus quem faz. E nós temos que fazer tudo para glorificar a Ele. Porque senão nós não viveremos as experiências, as promessas que Deus tem para nós. Nós não viveremos. Isso é importante, né? A gente entender que como comunidade, como igreja, né? Eu queria encerrar, antes de passar para você as suas considerações finais, falar da importância de nós nos envolvermos de fato com as coisas de Deus, né? Esse dia eu vi uma pessoa falando uma coisa, achei bem interessante, falando que de uma pessoa que vai para academia, mas não alcança o seu objetivo, embora a pessoa vá lá e treine. Mas quando a pessoa sai dali, ela não leva os hábitos que ela teve dentro da academia para fora. Então ela come besteira, come doce, come qualquer bobagem e
a semana toda comendo bobagem e a semana toda indo para academia. E aquilo ela não consegue ver o benefício da academia. E aí, quando eu vi a pessoa falando isso, eu trouxe uma análise para a própria questão da igreja. Existem as pessoas que vêm para a igreja, né? Vêm em todas as reuniões, participam, mas não levam a igreja para o seu dia a dia, dentro da sua casa, né? Como você falou, uma palavra, uma oração, uma leitura bíblica, se envolver com as coisas espirituais. E com isso a gente vê, né, durante muitos anos, eu com mais de 30 anos de obra de Deus, eu não me surpreendo com as pessoas que esfriam, eu não me surpreendo com as pessoas que de alguma forma deixam a igreja e seguem o seu próprio caminho. De verdade eu não me importo quando uma pessoa sai da igreja e vai para outra igreja. Isso não me abala e não me afeta, porque alguma questão que a pessoa não gostou e ela vai para um outro ministério e está tudo bem. Eu respeito, mas eu me entristeço quando eu vejo alguém que sai da igreja e não frequenta igreja nenhuma, não tem mais vida na igreja e acha que vai se autoalimentar dentro de casa. Aí você começa a ver que depois a conduta, a vida, os valores vão sendo transformados, porque não há uma vida depois da igreja. Então assim, é importante, a gente está falando aqui, a gente começou falando de um testemunho de uma mulher que sofreu muito com filho, né, com droga, que se culpou, mas existem outras portas de sofrimento, né? Às vezes é mulher que está passando por uma crise no casamento, são pessoas que estão passando por problemas financeiros, problemas emocionais, e se a gente não tiver uma base, um alicerce, como você falou, né, foi o melhor médico, um médico renomado, mas o que te deu alicerce foi a tua vida espiritual, né? Então assim, eu queria encerrar falando isso. A importância de nós cuidarmos da nossa vida espiritual. A igreja, em algum momento pode acontecer sim um dissabor, pode ocorrer algo que você não gosta, como a diaconisa brincou aqui, a parede não está da cor que você deseja, mas eu acho que tudo isso é muito pequeno diante de todo o bem e o benefício que a igreja, a obra de Deus traz para a sua vida e principalmente para a sua família. Ela fez uma fala que me chamou muito a atenção, diaconisa, quando você falou assim, eu vi muitos jovens aqui, meninos, meninas, rebelde, isso, aquilo, de repente, hoje estão todos bem sucedidos, porque estavam na igreja, firmaram na igreja e Deus honrou. Isso é verdade, né? Eu não consigo imaginar hoje criar um filho se não dentro da igreja. Fora da igreja. Você tem suas duas netas, né? Já estão mocinhas, né? Seu neto também, já está um rapazinho. Mas todos criados dentro da igreja, né? As suas netas criadas ali dentro da igreja presbiteriana, né? E o seu neto criado aqui dentro. Então a gente vê a diferença dessas crianças, né, que são criadas dentro da igreja. E não é que não possa acontecer alguma coisa no futuro, são as escolhas que um dia eles podem fazer na vida, né? Como a culpa do teu filho, você citou, né? O teu filho Tiago indo para a igreja com 11 anos e o irmão com 15 indo usar droga. Isso. Quer dizer, a mesma criação que você deu para um, deu para o outro, mas foram escolhas que eles fizeram, né? O Tiago ali foi acolhido, seguiu um caminho. O André foi acolhido, mas ele quis seguir o caminho que foi acolhido pelos amigos. Então assim, se a igreja acolhe, é muito bom. Se o mundo acolhe, é muito ruim, né, diaconisa? Aí eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem pra gente, pra quem tá assistindo. Pra você falar o que você quiser. Fala o que você quiser. Eu gostaria, assim, de agradecer. Agradecer pela paciência, né, de todos que me ouviram. E deixar a seguinte mensagem. Hoje nós vivemos uns tempos que 99,9% das pessoas que chegam à igreja, elas chegam atrás de uma bênção. Elas chegam para resolver um problema. Elas chegam para saber se essa bênção virá na vida dela, ela fica aqui, se não virar, e ela quer ver essa bênção amanhã, depois de amanhã. Mas eu diria assim, qual é o nosso papel? O meu papel, o papel de todos nós que já temos uma vida com Deus.
é chegar para esta pessoa e falar para ela que existe dentro da igreja algo muito mais poderoso, valioso do que uma bênção. Existe, nós temos que fazer com que esta pessoa conheça o verdadeiro Deus que nós servimos. Amém. Que é através desse Deus que nós servimos que nós veremos as bênçãos. Amém. Se a pessoa ficar no aguardo desta bênção, jamais ela receberá. Ela tem que conhecer a Deus. Conhecer o abençoador, né? Sim, porque as nossas orações, nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém nesta igreja, é uma oração abençoada. Nós temos o abençoador, que é Deus. Por isso eu fiquei muito feliz em estar aqui falando, e eu faço um alerta, né, para esse povo de Deus, que tenha um olhar, né, para as famílias. As esposas têm um olhar diferente para os seus maridos, os maridos para os seus filhos. Que os homens se afastem das bebidas, daquilo que é profano, daquilo que não agrada a Deus, e que os filhos tenham uma criação aos pés do Senhor, porque filhos que se criam com princípios de Deus jamais envergarão. Amém. Jamais envergarão. Essa é a certeza que eu tenho. Que Deus é poderoso e Deus faz tudo aquilo que nós precisamos sem ter que pedir a Ele. Amém? Amém. É isso. Glória a Deus. Dito isso, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, né? Habib's, que está sempre com a gente. O Boticário também, um grande patrocinador do nosso debate-papo. Quero agradecer também o Boa Vista Móveis Planejados. Temos uma área aqui muito legal, feita por eles. Colégio Evolução Objetivo, né? Método de ensino do Objetivo. Horta no Pote. Gente, eu sempre falo aqui da Horta no Pote. Sou suspeito para falar porque eu gosto muito. A Horta no Pote, agora no inverno, né, tem sopa, uma sopinha se você quiser para o almoço, para janta, para você comprar e deixar para você esquentar na hora da sua janta. E uma salada que, assim, ela é extraordinária. Você à noite, você está se sentindo aí meio pesadinho à noite, não está conseguindo, está comendo muito. Pega essa salada da Horta no Pote, fresquinha, vem ali sempre uma proteína, uma delícia. Eu queria falar também que vai aparecer aqui da Melo, daqui a pouco vai aparecer aqui, né, Gabi? A Melo, hoje aqui na Baixada Santista, está começando um trabalho muito bacana. Eles trabalharam muito tempo em São Paulo, com grandes obras, com reformas, com construção, e é um trabalho muito diferenciado que a Melo e Silva faz. Qualquer tipo de manutenção, desde o teu ar-condicionado, que você está com problema, um vazamento no telhado, um forro, qualquer problema que você tiver, você pode contactar a Melo e Silva, que eles vão te dar esse atendimento. E também nosso patrocinador sempre aí, Carro-Chefe Master, Petra Construtora e Imobiliária, do nosso amigo Alexandre, que também tem sido uma empresa que tem abençoado esse programa, esse podcast, porque ninguém faz nada sozinho, né? Haja vista que pra gente estar aqui agora tem equipe, tem um monte de gente trabalhando para que tudo aconteça. Ok? Muito obrigado, Diaconisa Carmen, por ter vindo. Tem um presente aqui para você. Ah, para ela e pro Diácono Nivaldo, lógico. O Diácono Nivaldo tem que ganhar também. Aqui um presentinho para você, pro Diácono Nivaldo, para marcar a sua presença aqui no nosso debate-papo. E é isso, chegamos ao final de mais um podcast. Compartilha aí, divulga esse testemunho lindo, lindo, lindo e abençoado da nossa Diaconisa Carmen, ó, olhando para aquela câmera ali, ó. E até o nosso próximo bate-papo, semana que vem. Até lá. Glória a Deus.